G2, no G2. E todo mundo falou, o Rafael, o Zubeldia, o Rafinha, cada um sobre um aspecto ali, Arnaldo. Isso aí são várias camadas, né? Primeiro o Rafael falou, é bom não tomar gol, o São Paulo tem a melhor defesa entre os 8 participantes aí dessas quartas de final da Libertadores, é o time que menos sofreu gols até aqui. 3 gols, né? 3 gols. É impressionante. E o Zubeldia fala sobre a atmósfera, ou em português, a atmosfera do Morumbis. Ontem estava realmente incrível, eu estava lá e pude presenciar, foi um negócio muito emocionante mesmo, a festa da torcida do São Paulo. Né? Renda muito grande. Deu quase 100 pau de ticket médio. E recorde de público no ano, mais de 60 mil presentes lá, Arnaldo. Para um jogo dentro de campo que o São Paulo fez ali, de forma protocolar, mas passou, está nas quartas de final. Bom dia, boa tarde, satisfação. Protocolar, boa tarde, satisfação. Protocolar porque o time fez o gol antes da virada do primeiro tempo, um belo gol de um jogador, aliás, que tem se firmado, foi o último a se firmar nesse time titular, né, o Bobadilla. E essa é uma das virtudes desse trabalho do Zubeldia, né, a substituição dos 2 volantes imprescindíveis até o ano passado. O Alisson continuou imprescindível esse ano e Luiz Gustavo e Bobadilla estão jogando em alto nível, né? Ele conseguiu repor. A gente falava até que a escalação lembraria muito a do Carpini no início do trabalho no ano, fora os volantes. E os volantes foram contra um time fechado, quem joga é o volante, o resto está tudo marcado, né? E o Bobadilla jogou, criou até aparecer no pivô do Caleri para fazer o primeiro gol. E a partir daí o jogo muda, o jogo vai para o controle do São Paulo completo. E, curiosamente, né, Tironi, toda essa atmosfera, homenagens ao Tele, noite de Libertadores, recorde de público, torcida bombando, adversário intimidado, quando sai o segundo gol do Caleri e o jogo, entre aspas, termina, tem o momento da confusão entre a torcida do Nacional e a Polícia Militar e a paralisação por um tempo grande. A partir daí mudou tudo. Mudou o espírito do jogo, o São Paulo dá uma desligada, a torcida dá uma desligada, o Nacional dá uma ligada. O Zubeldia normalmente utiliza o mata-mata de uma forma estratégica, quando ele se sente seguro, ele não substitui, é curioso, mas ele, esticando os titulares, ele dosa o ritmo de todo o time. Né? O time dá um passo para trás e só sai na boa. Tem certo risco, tomou uma bola na trave, mas conseguiu levar sem grandes problemas a vaga, né? Confirmar o seu favoritismo. O episódio dramático do jogador do Nacional depois, no final do jogo, ele também traz um dado curioso pro jogo, né? O atendimento super rápido, o desespero dos companheiros e dos adversários. Eu acho que tem hoje, né? Depois daquele caso inesquecível, lamentavelmente, do Serginho do São Caetano, que faleceu no campo do Morumbis. Acho que os procedimentos em todo o país, e ali, né, porque é um campo grande e tal, então é muito importante a ambulância chegar rápido, como chegou no Allianz Parque para o Patrick no domingo, a ambulância chega rápido, e ali estão 2 dos principais hospitais do continente, né, do lado do estádio, e acho que ele pôde ser atendido. Espero que ele se recupere minimamente. As notícias que eu tenho é que ele está sedado e não se tem ainda uma ideia da recuperação completa dele para o esporte, para outras questões. É necessário aguardar e verificar, ter um pouco de paciência e verificar a recuperação dele paulatinamente. Mas a curiosidade para o jogo é que naquele momento parecia ter acabado o jogo para todo mundo que estava no estádio, menos para o Nacional. Incrível. É incrível como o esporte, às vezes, ele tem a concentração, a conexão, e o brasileiro, normalmente, ele se perde um pouco no turbilhão de emoções. O jogador vai para o hospital, sai de ambulância, tem a nova substituição do Nacional, o Nacional pega a bola, faz um primeiro ataque, imediatamente quase faz o gol. E todo mundo estava procurando notícias sobre o cara. São Paulo quase tomou gol no momento em que a ambulância sai do estádio. É incrível essas situações, e o Nacional, ele vendeu caro nesse aspecto, né? Ele foi no limite do que ele pode fazer
diante das limitações. Na verdade, pro São Paulo, eu acho que a temporada agora ganhou uma característica que já se esperava com os sorteios, né? O São Paulo pegou sorteios fáceis, na medida do possível, na Copa do Brasil e na Libertadores. Era esperado que o São Paulo avançasse às quartas, avançou. Agora acho que acabou a brincadeira, né? O Botafogo na Libertadores e o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Isso vai sacrificar, já está sacrificando o brasileiro. E como eu disse ontem aí nessa tribuna maravilhosa, o São Paulo tem 10 dias para contratar jogador, né? Assim como o Flamengo está fazendo, está contratando 3 hoje e tal. Tem 10 dias até 2 de setembro para mostrar que quer disputar, não digo 3 frentes, mas 2 Copas para valer e o resto do brasileiro, né? Porque o São Paulo hoje, com agora as lesões do Allianz Parque, ele não tem laterais reservas nenhum e continua não tendo volante reserva para, por exemplo, formar um time alternativo para jogar contra o Vitória no domingo. Só uma coisa que o Arnaldo falou, eu acho que eu tenho uma tese, pelo menos, para explicar esse comportamento diferente dos dois times. O Nacional, talvez, não, como ele não teve um caso muito recente ou não teve um caso no país que ele viveu, ele tratou aquilo como se fosse uma batida de cabeça e que foi embora lá na... Um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho e vão pro jogo. Quando o cara cai... E assim, aquelas coincidências meio... É no Morumbi, à noite, um time todo de azul, o jogador cai... Aquilo, mas na mesma hora me veio o Serginho na cabeça. Quem estava os 60 mil pessoas no Morumbi, certamente veio o Serginho. Os jogadores de São Paulo, veio o Serginho na cabeça. E ali todo mundo trava, só que eu acho que o Nacional não tinha essa memória na cabeça de Serginho, nada, e ele leva como se fosse uma batida de cabeça. Hoje, provavelmente, semana que vem, todo mundo impactado. Se acontecer um novo caso, o Nacional não consegue mais jogar, talvez a torcedor uruguaio já vai ver de maneira diferente. Então, eu acho que a visão dos São Paulinos, ver um jogador adversário de azul caindo, aquilo ali travou. E a gente vendo pela TV, na hora veio o Serginho na minha cabeça. Então, eu acho que eu tento explicar dessa maneira, o Nacional seguir o jogo de uma maneira quase normal e o São Paulo e o torcedor, o estádio meio que parar tudo, do tipo, cara, de novo aqui nesse estádio, aconteceu com a gente de novo. Eu acho que é um pouquinho a minha tese aí disso. Acho que tem a ver, sim. Ô, Massa, você ontem falou que o jogo ia ser assim, como foi de fato, mas tem gente que não gostou aqui. Por exemplo, peraí, quem é ele? Vou pegar aqui. É o Cristiano da Silva. Vão comentar que o São Paulo é irritante nessa forma de sentar do resultado e cozinhar o jogo. Em outra decisão pode fazer falta e decidir o jogo com mais gols, diz ele. Aí são 2 questões distintas, né? O jogo inteiro e alguns momentos, aspectos do jogo. Eu vou começar com o jogo inteiro. Eu estava vendo o jogo ontem, né? Com calma, sem envolvimento emocional. E eu dizia para mim mesmo, ou para o Oliver, meu cachorro, e para a Farofa, cara, o São Paulo está fazendo um bom jogo. O São Paulo não está com pressa, o São Paulo não está se expondo. Teve uma escapada só ali nas costas do Wellington. No primeiro jogo, começou essa aí que a gente tá... Exatamente, no primeiro tempo. E mais nada, o Rafael não trabalhou no primeiro tempo. E óbvio que a importância da entrada do Rato, e acho até que se ele tivesse jogado o tempo todo lá no Uruguai, talvez até o São Paulo tivesse finalizado mais, né? Que em algum momento do jogo tinha uma galera somando o chute que não ia no gol, né? O primeiro jogo, mais o segundo jogo. Cara, jogo de Copa, de Libertadores, de Copa do Brasil, e principalmente de Libertadores, é assim que se faz, né? Você não tem que se expor, você tem que atacar na boa, você não tem que ter pressa, você precisa saber que o pênalti é 50% para cada um, porque o mais trágico de tudo seria tomar um gol. Aí você tem que, começar, aí vem pressa, aí vem, afobação. Eu acho que o São Paulo teve, sim, uma certa dificuldade para criar, mas isso não fez com que fosse, a tropa toda para frente, desguarnecendo atrás, numa possível única chance que teria o Nacional,
que seria com algum espaço, mesmo sabendo todos nós que esse time não tem a menor velocidade para jogar em transição. Mas aí sai o gol do Bobadilla, um golaço, um gol treinado. Repare que ele dá o passe e já está com a cabeça erguida em projeção ao gol, ao campo de ataque, né? Isso tem um significado que é: eu vou receber essa bola de volta ou estou dando opção para receber esta bola de volta. Então, aí 1-0, você vê que o São Paulo melhora mais, cria, poderia ter feito o segundo gol ainda no primeiro tempo. E quando faz o segundo gol, eu vou até deixar as circunstâncias extracampo, torcendo para que o esquerdo se recupere, né? A briga lá com a torcida do Nacional e tal. É meio que, assim, eu tenho uma... Os livros falam muito sobre isso, né? Maturidade do time. Maturidade de um time que faz 2-0, com um estádio abarrotado, com uma responsabilidade muito grande nas costas, contra um adversário limitado tecnicamente. Ainda você coloca os ingredientes como a briga e o que aconteceu com o jogador no Nacional. Isso é meio natural que possa acontecer do Nacional crescer um pouco. Isso é bom? Não é bom. Porque um gol, se aquela bola bate na trave e entra, aí você poderia trazer um contorno diferente. Tudo isso que eu disse na questão emocional poderia pesar contra o São Paulo. Mas, gente, não há como você fazer um time totalmente, 100% maduro, com um monte de desfalques, como tem o São Paulo, sem peça de reposição, com dificuldade na temporada para 3 campeonatos, e você exigir de um treinador que está aí há 2 meses, 2 meses? 3 meses, 90 dias já, que ele coloque um time totalmente pronto, né? Onde eles, agora eu sei a hora de atacar, agora eu sei a hora de defender, né? Cara, tem um monte de time aí que também às vezes não consegue fazer isso, o adversário às vezes impõe. Então, esta alma, esta aura que o time adquire, né, de entender os momentos do jogo, aí precisa um pouquinho mais de tempo. Mas a vitória foi tranquila, 2 jogos relativamente tranquilos. O São Paulo avança e avança com méritos, né, para a próxima fase da Libertadores da América, que pelo que eu vejo, as pessoas falando, a direção, enfim, é o objetivo maior, né, poder chegar longe, poder chegar a uma final e ganhar a Libertadores novamente. Então, aquilo que o nosso telespectador fala é verdade, irrita mesmo, a gente fica um pouco ansioso, fala, meu Deus, se tomar um gol, como vai ser? Mas isso faz parte da construção, né? Como eu sempre digo, não dá para botar o telhado sem subir as paredes. E o São Paulo está com as paredes já prontas, né? O cara já sabe onde vai dormir, o outro já sabe como é que faz para ir no banheiro, o outro já sabe como faz para pendurar a roupa, e o telhado está sendo aos poucos levantado e em algum momento pode ser que o clube pague o preço para isso. Mas também a gente tem que compreender que não foi responsabilidade do São Paulo, né? Talvez o Carpini sim, mas a saída do Dorival não. Então é um ajuste com o carro em movimento, construindo a casa que ainda não tem o telhado. Vamos esperar para não chover muito forte. Aqui o André Martins, Vessa, fala assim, Palmeiras ganhou 2 Libertadores sabendo que uma hora tem que empatar, jogar com o regulamento debaixo do braço. É assim, Libertadores hoje não dá somente para o futebol arte, tem que ter inteligência para entender o jogo. Acho que isso não faltou, né? São Paulo entendeu o que era o jogo, até sair o gol, estava um pouco nervoso, errando domínios fáceis, errando passes fáceis, depois saiu o gol, tranquilizou. Tanto é que não fez aquele abafo inicial, lembram? Aqueles abafas de amassar o adversário, tentar pegar a atmosfera. Foi tranquilo, sabendo do que estava fazendo. Essa consistência defensiva do São Paulo chama muito atenção. A melhor defesa da história da Libertadores é a do Corinthians de 2012, tomou 4 em 14. O São Paulo tomou 3 até agora. É um negócio bem impressionante, é muito Só difícil. Um com o Zubeldia, né? Né? Só um gol com o Zubeldia. Os outros 2 gols foram com o Carpini, Então 3 até agora eu acho um número muito, muito baixo. Esse time me lembra muito aquele time do Corinthians, porque era um time que estava sabendo do que fazia. Pode até desandar agora, mudar tudo, enfim. O Botafogo tem qualidade, pode até desandar tudo.
mas me parece aquele time que sabe o que vai fazer, que vai dar pouca chance para o adversário, vai criar, claro que vai criar, como essa aí que a gente está vendo agora. Mas isso é o primeiro passo para você ser campeão num torneio como esse, assim, você sempre ficar muito mais perto da vitória. A gente falou, reclamou um pouco e criticou o Palmeiras, e era exatamente isso, né? Você vai ficar tomando, você vai fazer 2 gols todo jogo? 3 gols? Você não vai fazer todo jogo. O Palmeiras toma 1, tem que fazer 2, toma 2, tem que fazer 3. Não vai ser toda hora que você vai fazer isso daí. Então, isso pra mim é muito mérito. A gente sempre achou aqui que era o São Paulo bem favorito, né? O gol é muito legal. Se você pegar o gol, ó, os dois laterais do São Paulo estão lá espetados. Eles metem uma amplitude absurda. Porque como o Nacional estava com aquela linha de 5... E é por isso que o Bobadilla tem espaço. E aí o Bobadilla vem pelo meio, porque os 2 laterais estão lá em cima, retira os 2 do São Paulo, e aí fica o meio daquela maneira, o meia não acompanha o Bobadilla e abre o meio. Mas se você pegar a amplitude dos dois lá, de novo, os 2 laterais o tempo inteiro abrindo o campo, porque os 3 zagueiros do Nacional por dentro começam a perder um pouco a referência, porque os 2 alas saem para os cantos para marcar, e a linha de 3 fica um pouco mais exposta ali, né? Então, a gente falava aqui desde o começo de que o Nacional talvez era aquele que teria menos chance contra um favorito. O Bolívar tinha chance contra o Flamengo? Tinha, pela altitude e tal. Os The Strongest contra o Peñarol, a mesma coisa. Fluminense e Grêmio, muito parecido. Botafogo e Palmeiras, podia acontecer qualquer coisa. A nossa análise aqui inicial era de que esse jogo, na teoria, era aquele mais controlável, e acabou sendo exatamente dessa maneira. Um 0-0 fora, nem sofrendo tanto, assim, pressão, bolas na trave, e um 2-0, sinceramente, muito, muito tranquilo, numa noite aí que talvez o torcedor foi de uma maneira e o jogo até se comportou de outra maneira, porque o jogo Corinthians-São Paulo, a torcida se comportou daquele jeito e o time também. Ontem me pareceu ao contrário, a torcida veio inflamada, só que o time falou, vamos jogar o jogo, protocolar, vamos fazer um negócio mais tranquilo, e isso deu muito certo. O Cartolíder, que está sempre com a gente aqui, Arnaldo, tem uma boa questão. Arnaldo, qual vai ser a solução para a ausência do Ferreirinha? O Lucas na esquerda foi mal, até para correr estava torto. Não, eu acho curioso. Quem é mais jogador para vocês, Ferreirinha ou Wellington Rato? Do que eu gosto de futebol, o Wellington Rato. Né? Não, cara, se você colocar os 2 na mesma prateleira, você fala assim, poxa, mas os 2 podem jogar juntos? Podem, só que tem o Lucas, tem o Luciano, né? Tem outros jogadores, são jogadores completamente distintos. Mas o Wellington Rato joga muita bola, mas muita bola, muito bom de bola. Você estava ontem na Rádio Craque Neto fazendo o jogo, essa classificação do São Paulo, e aí projetando também o Botafogo. Então, o São Paulo tem jogado muito bem dentro do Morumbi, fora do Morumbi também tem se defendido muito bem, tem uma defesa muito sólida, perdeu alguns jogadores importantes. A crítica do torcedor e a desconfiança do torcedor com relação ao Bobadilla era porque estava substituindo um jogador que estava fazendo a diferença, o Alisson. Porque já é um jogo diferente, ele um marca, o outro sai pro jogo, né? O Alisson sai pro jogo, volante. Mas o Bobadilla é mais marcador, é bom menino. O Bobadilla é bom jogador, ele cara. É bom jogador, mas estava faltando isso. Tá com sono, filho? Tá cansado, não gostou do programa? Se tiver com sono, vai lá no meu camarim e você dorme lá. Tava faltando isso, tava faltando ele sair mais, porque o Alisson sai. Não adianta você ter 2 jogadores... Mas chega os caras que tiram ranho e come, aí o cara, você falando, falta de respeito, senhor. Ter 2 jogadores que só marcam, entendeu? Fala aí, gagueja. Não gagueja não. Então, você ter 2 jogadores que só marcam, o Luiz Gustavo jogou muita bola ontem. Mas quando que ele não jogou no São Paulo, hein? Tá jogando muito. O que ele tá jogando, o Luiz Gustavo, é impressionante. Joga muito. Ontem o Lucas esteve um pouquinho abaixo, né? O Lucas queria conduzir muita bola e era um jogo de... Que por sinal, Souza, desculpa, ô Dorival Júnior, você não convocar o Lucas e convocar o Paquetá, você tá de sacanagem, irmão. O Lucas hoje joga 10 vezes mais que o Paquetá. Ilhas Paquetá, né? Você continua colocando o cara aí, você convocando ele. Que, por sinal, eu acho que a sua convocação foi umas 90% legal. Mas faltou o Lucas. Faltou o Lucas. Nesse momento, o Lucas tinha que ser convocado. Nesse momento, o Lucas tinha que ser convocado. A bola que ele tá jogando no São Paulo e o camisa 10 que ele é, Souza. Não sei o que o Veloso e o Maravilha pensam. O Lucas tá voando. Tá voando, irmão. Aí você leva o Luiz, a Ilhas Paquetá. É legal, né?
Ilhas, Paquetá. Aí não leva o Lucas pra seleção. Mas, do restante, você foi sensacional. Savinho, Vinícius Júnior, Luiz Henrique, Pedro, Luiz Henrique, finalmente, Estevão, Rodrigo, Estevão e Hendrick. Olha só que ataque nosso. Parabéns, Dorival Júnior. Mas o Lucas tinha que ter ido pra seleção. Voltando pro jogo. Ele também, o Vini Júnior, você não falou. E o Vinícius Júnior? O futebol é o momento, você tem que dar a oportunidade para quem está jogando bem. É aquilo que a nossa crítica a todos os treinadores que passaram na seleção é esse, é olhar mais para o futebol brasileiro. E pouco tem se olhado, e não é de agora, faz tempo já. Mas o São Paulo ontem jogou muito bem, como eu estava falando sobre o Bobadilla, precisa mais chegar dentro da área, e você elogiou que para mim um jogador que foi fundamental no jogo ontem, o Wellington Rato. No primeiro tempo ainda se atrapalhou um pouco o Luciano querendo tirar espaço dele, abrindo na esquerda, dificultou um pouquinho, mas a partir do momento que ele começou a abrir o jogo na direita, aí o São Paulo cresceu, fez os 2 gols, venceu com autoridade e vem forte para esse confronto contra o Botafogo. É um adversário muito difícil, mas o São Paulo tem uma hegemonia muito grande nessa competição. Quando o torcedor entendeu, eu não tenho nem dúvida que vai ser um grande duelo esses 2 jogos. Você acha que vai passar do Botafogo? Eu acho que passa. Vamos postar 5 pizzas? Tá, peguei. Não, vamos postar. Se você ganhar, eu levo você no SP Sushi aqui, aí você convida que nós aqui, vamos lá. Se eu ganhar, você... Eu levo você no Nanai lá. Como que chama? Nanai. Aí você vai no Nanai. Eu levo você lá. Eu leva todo mundo, irmão. Que se eu não conseguir pagar da sua pergunta, você paga. Se eu não conseguir, eu pago. Você vai pagar porque eu vou ganhar. Pra mim, dá Botafogo. São Paulo, ontem, classificação. Grande Wagner, Fernando Veloso. Fala Veloso no YouTube. O São Paulo Então, pra escrever o C, Veloso. Pagar lá, caramba. Como é que é? Pra escrever o C, pô. Se inscreva então. Já veio surdo agora. Não tem cabelo. Não tem cabelo. É cabelo de boneca. Agora ficou surdo também. O Cascão tá falando na minha orelha. Mas não, o problema é meu. Tá dura nele, É porque então. vocês ficam falando. Eu vou começar a tirar isso aqui, cara. Eu não escuto. Olha lá. Tá falando aqui, não dá pra entender os dois ao mesmo tempo. Mas Não, mas você tem que escutar eu. É lógico, eu não consigo. Não, se você quiser escutar o outro lá, melhor você tirar isso Então aí. eu vou tirar isso aqui. Isso, vai melhor. Você tá falando, o cara Então, tá mas o que falando. você tem que escutar? Eu tenho que escutar você agora. Não. O que você tem que escutar? Na verdade, eu Agora, se preciso você não quiser escutar vocês dois, vocês vão escutar outra pessoa. O que eu tenho a ver com isso? Preciso te escutar. O quê? Só que o Cascão tá me atrapalhando. Então aí. fala! Tá falando, olha na minha certo. orelha. Mas por que você olhou pra mim também? Não, porque tá bem. Não tem nada a ver. Tem sim, nós somos time. Mas você tá falando com ele. Não, se caiu 6-3. Tô brincando. Não, cai tudo. Então, o YouTube tá legal, vamos lá com a gente, mas vamos falar do São Paulo. O São Paulo tá jogando muito bem, ontem jogou muito bem, 60 mil torcedores, é impressionante a força. Torcida do São Paulo, hein, velho? Tricolor no Morumbi, só que, é lá que eu vou chegar. O São Paulo precisa melhorar o rendimento fora de casa. O São Paulo não tá jogando Não bem ganha do fora de Botafogo lá. casa. E E essa pra é a mim, grande você sabe a minha tese, não, aquilo que eu comento. E- Pra mim, eu sempre gostei, mesmo quando eu jogava bola, e já perdi muitos títulos e perdi mais perdido do que ganhei. Todo mundo. Pelé mais perdeu do que ganhou. Michael Jordan mais perdeu do que ganhou. Isso. Steve Kerr mais perdeu, né? LeBron. Então, todo músico, Evelino, mais perdeu do que ganhou. De 100, perderam 90%. Lógico. Né? Então é o seguinte, pra mim eu prefiro jogar o primeiro em Mas casa. é melhor do que perder 100%. Exatamente. Mas eu entendo vocês dois. Por quê? Vocês não ganham em casa, é por isso que vocês querem decidir fora. Não, mas não é isso não, Não, senhor. mas não é isso. O que não ganha em Não, casa? por que você tá falando Por que não isso? ganha em casa? Vocês foram eliminados aonde, os dois Mas jogos? porque o Palmeiras jogou mal fora. Então, É igual é São que- Paulo. não. Então é o caminho da eliminação. É que eu O prefiro... Palmeiras tá jogando mal Tô fora. falando nem de perder, Souza. O Palmeiras tá jogando mal fora. Porque você gosta de Essa sempre... comparação Você que você gosta faz de é tirar boa. sarrinho, É boa mas essa do São comparação, Paulo mas você não tira sarro. Quando o São Paulo perde, você fica Olha quietinho aí. lá. Não, mas o Você não fala da Palmeiras foi eliminado por causa CT, disso. você não fala o que deve. Agora você quer... Eu nem ia falar disso. Eu nem ia falar disso. Não, mas essa gracinha que o Souza Que é faz... sempre assim. É gracinha, importante, é sabe fato. por quê? Não é gracinha. É legal o assim. Luciano É chutar gracinha. a coisa. É fato. É Mas legal. é fato que o São Paulo Fato tá o quê? assim também. por quê? É por isso que é caminho da eliminação. Porque o Palmeiras foi eliminado porque tá jogando mal fora. É o mesmo caminho do São Paulo. É o mesmo caminho do São Paulo. Você quis fazer graça. O Palmeiras jogou mal Não, vamos contra o lá, não, Botafogo Souza, fora, fala foi pra você. eliminado. Eu não quis O Palmeiras fazer jogou mal gracinha. contra o Flamengo fora, foi eliminado. Calma, Veloso. Eu Não, só agora eu não, só vou... agora ele me tirou do sério. Não, tudo bem. agora Boa. não, o Palmeiras foi Mas eliminado assim, eu só duas quis falar, Souza, Tá. que eu prefiro jogar o primeiro
em casa do que jogar o segundo. Eu prefiro, porque eu faço... isso tem mudado mesmo. Eu acho que faz o resultado. Eu nunca gostei de jogar, o segundo... Não, isso que eu falei. Então, se o São Paulo ir lá empatar o jogo, pô, São Paulo tá classificado, que foi o que aconteceu no Palmeiras. Então, para mim, o São Paulo tem realmente um ótimo time, pode classificar. Só que eu vou torcer pro Botafogo, pode falar. Eu não quis falar do que você... Agora você quer tirar sarro toda hora, tudo bem, senhor. Mas continua tirando. É fato. É fato, o São Paulo jogando mal fora. Como jogando mal fora? São Paulo pegou... Quantas Deu um partidas? chute no gol contra o Nacional. Mas quanto é que foi o jogo? São 2 jogos, Veloso. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô dizendo. São Mas só Paulo que precisa jogar eu melhor prefiro fora. jogar a primeira em casa. Você quer comparar o Nacional com o Botafogo? Não quero comparar o Nacional com o Botafogo. Não, você achar que é... Se jogar desse jeito contra o Botafogo, toma 3. Aonde? E aí tá fora. Lá e aqui. Lá. É ruim? Que é ruim? Vou te falar, se o São São Paulo... Paulo apresentou pra todo mundo, rapaz. Tudo bem. Apresentou todo mundo essa Tudo bem. Se competição. o São Paulo... Sabe a única vitória do São Paulo fora de casa? Quando foi, Souza? A última? A última vitória do São Paulo. Dia 3 de julho contra o Atlético Paranaense. 3 de julho. Só derrota e empate. O Ricardinho tá falando pra mim aqui. Então sua tese caiu por isso aí. Se o São Paulo não Mas a gente tá ganhar... falando do brasileiro? Neto, mas onde está Não, errado? se o esse São tanto? Paulo... eliminação, não, eliminatória. Em tudo. Não, mas eu queria saber onde ele está. Se o São Paulo não ganhar o primeiro jogo, perde a classificação.